e hoje temos como convidada a Nanda, natural de Minas Gerais, Montes Claros, mas cresceu em São Paulo. É advogada e se mudou para a França para trabalhar como au pair. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Só deixando um aviso para vocês, lembrem de seguir a gente no Instagram, a gente tem o YouTube também, o Por Aqui Podcast. Ativem o sininho das notificações para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. E hoje a gente vai entender um pouco mais como foi que a Nanda veio para cá, entender o que é au pair, como é o trabalho de au pair, quais são os desafios e quais são as partes boas também, né? Tudo que engloba e como é que está sendo a vida na França, agora que ela se mudou de Grenoble para Paris, a gente vai entender um pouco como é que é essa vida em Paris e as diferenças do francês de lá e o francês daqui, que eu acho super interessante. Então, então é isso, Nanda. Eu queria entender um pouco, assim, primeiramente, o que é o au pair, porque, tipo assim, eu sei o que é, mas muitas pessoas, quando eu falo assim, não sabem o que é o au pair. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é o au pair, o que é a plataforma au pair, o que, é que vocês fazem de fato. O Au Pair é um programa de intercâmbio linguístico-cultural, que eles chamam, que você vai para um outro país, você mora com uma família daquele país, você tem, em troca, você tem a casa e comida e um salário, não é bem um salário, eles chamam de tipo uma mesada. E em troca disso, você ajuda com algumas questões em relação às crianças. Então, você ajuda a cuidar um pouco das crianças para levar para a escola, levar nas atividades, buscar na escola, cuidar por algumas horas. E é isso, basicamente é isso. Então, é meio que você ser babá, meio que quase que de graça, entre aspas, assim, bem aspas, e ter uma casa e comida e um dinheirinho para você fazer o que você quiser. E é isso. Basicamente, esse é o au pair. Esse é um programa de au pair. Mas, assim, eu queria entender, então, tu é advogada, Sou advogada. chegou a atuar no Brasil. Tô aí no Brasil. Então, qual foi assim essa mudança? O porquê de fazer o au pair? De onde surgiu essa ideia? Se já era uma coisa que vinha já há muito tempo? Na verdade, o au pair eu conheci há muito, muito tempo, faz muitos anos, desde na época que eu ainda estava na faculdade. Eu via muitos vídeos de pessoas morando fora do Brasil e etc. E eu sempre tive a vontade de estudar fora do Brasil. Então, eu terminei a minha faculdade de Direito, eu passei na OAB, eu fiz a prova da OAB quando eu estava ainda no quinto ano. E logo que eu terminei, eu já apliquei para pegar a minha carteirinha da OAB e etc. E trabalhei 2 anos, praticamente mais ou menos 2 anos, como advogada no Brasil, mas ainda foi período de pandemia, então foi um período meio conturbado. Eu acabei entrando no escritório fazendo uma área que eu particularmente não gostei muito. E aí foi onde eu vi a oportunidade. Falei assim, não, agora é hora de sair. Só que para sair do Brasil, para estudar fora, é um pouco complicado. Não é fácil de a gente conseguir uma vaga em alguma escola, alguma universidade para fazer. Ainda mais depois de formada e dependendo da sua idade também, é um pouco mais difícil e fica caro. É muito caro você sair do Brasil hoje para estudar. Exceto se você tem esses programas de intercâmbio que você já tem pela universidade ou universidades públicas que você tem as bolsas e etc, etc. Se você vai por conta, é muito caro. Então eu comecei a pesquisar outras formas que eu pudesse sair do Brasil de forma mais barata e foi onde eu achei o au pair, que é uma forma barata de você sair do Brasil e mais fácil do que você direto como estudante. Então eu pensei primeiro, vou como au pair para o país e depois disso aprendo a língua. Acredito que vai ser muito mais fácil de eu conseguir entrar em algum mestrado ou algo do tipo já sabendo a língua daquele país, porque eu já falo inglês. Mas se você pensa em procurar outro país, sei lá, você vai à Alemanha, você vai à França, você vai à Espanha, Itália, qualquer outra coisa, você tem que saber falar um pouco da língua local. E não é só o inglês que vai te salvar em muitas das vezes. E aí eu pensei, fazendo o au pair, eu vou ter a oportunidade de aprender um pouco a cultura para saber se realmente eu gosto daquele país e aprender a língua para facilitar a minha vida num estudo, num possível estudo. E foi basicamente isso. Entendi. Agora sim, tu até comentou agora que tu já falava inglês. Então, por que não escolher um país de língua inglesa? Você já queria realmente, quero um idioma novo, coisa nova, ou foi tipo outro pensamento? Eu já queria um idioma novo, porque eu sou meio que a doida de querer aprender línguas novas. Inclusive, agora eu tô tentando aprender grego, mas enfim.
E também porque. É, um pouco. Mas conforme vai rolando a história, você vai entender porque que agora eu tô querendo aprender grego. Mas enfim. é, Ir para um país de língua inglesa, a gente poderia até pensar nos Estados Unidos, que eles também são fortes nessa questão do programa de au pair, mas os requisitos para ser au pair lá nos Estados Unidos, eu já não fazia mais parte dentro daqueles critérios. Eu acho que a questão da idade, se eu não me engano, acho que até 26 anos, eu não sei, eu não entendo nada sobre, eu não sei absolutamente nada sobre os requisitos para ser au pair nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não era um lugar que eu queria ir. E isso eu já sabia desde sempre. Na minha cabeça, Estados Unidos fora de cogitação. E eu queria muito vir para a Europa. Um dos países que eu queria muito estudar, é um pouco assim exótico, mas era a Áustria, porque na época da faculdade, eu gostava muito de direito constitucional. E o nosso direito constitucional tem um pouco de base também a questão do direito constitucional da Áustria, porque parte do que a gente tem hoje sobre o que é o direito constitucional, uma das pessoas importantes, que é o Hans Kelsen, ele é austríaco. E aí eu pensei um pouco, seria legal se eu fosse para a Áustria, um pouco diferente e tal. E aí eu comecei a pensar, ok, então teoricamente o meu foco vai ser a Europa. Qual parte da Europa eu vou? O que eu posso fazer? E tem países que têm o programa de au pair, mas nem todos os países aceitam brasileiros para serem au pair. Então, tipo, tem alguns países que aceitam, tem países que não aceitam. Acho que a Itália, por exemplo, ele não aceita brasileiro para ser au pair. Não sei nem se tem. Reino Unido também. Aí, meio que comecei já a filtrar quais países que teoricamente eu poderia ir, porque tem a questão de idade. Então, normalmente os requisitos é entre ter 18 anos e 30 anos. E aí começa a filtrar quais países que você pode ir. E acabei ficando entre dois países, Alemanha e França, porque os outros não me interessavam muito. E acabei escolhendo a França para ser au pair. E aí um dos requisitos, além da idade, é a questão você ser solteira, não ter filhos, saber um nível A1 da língua, enfim. Um nível, realmente, nível básico da língua, você não precisa saber também muita coisa. Não, muita coisa. Entendi. E aí, tipo assim, é uma plataforma lá que você aceita, você aplica para, tipo, crianças diferentes, você lê o perfil das crianças, ou são os pais que vão ler o seu perfil e vão te buscar? Como é esse processo da... Tem as duas formas. Tem um site chamado Au Pair World e tem o aupair.com, que você faz o seu perfil. E nesse site você consegue tanto pesquisar famílias, você coloca o país que você quer, região que você quer, se você quer uma região que seja cidade grande, cidade pequena, etc. Tem alguns filtros, vai depender do site. E você pode ler o perfil da família, quantos filhos tem, tem muita informação daquela família. Muitas vezes tem muitas informações, tem família que não coloca muitas informações. Tem famílias que colocam fotos, tem famílias que não colocam fotos. Então, vai depender do perfil da família, como eles fizeram. E a família também pode te achar, eles podem pesquisar o que eles estão procurando. E eles te acham e entram em contato com você. Mas, basicamente, o processo é mandar muita mensagem para as famílias. Muita. Mas, assim, muita. No período que eu foquei, mesmo, assim, tipo, quase um mês antes de eu fechar com a família, pelo menos, assim, eu chutaria entre 15 a 30 mensagens por dia. Nossa Senhora. Por dia. Isso tu passou quanto tempo assim? Uns 2, 3 meses, mais ou menos. Quando eu foquei real, no sentido de vou procurar família agora. Porque teoricamente, você tem que entender basicamente como funciona cada país para você conseguir encontrar no período certo. Por exemplo, aqui na França, eu acho que a melhor época de vir é setembro. Então, os meses antes de setembro, entre junho, julho e agosto, são meses legais de você fechar com uma família, para você chegar em setembro, porque setembro é quando começam as aulas escolares. E é geralmente quando eles precisam. Exato. E aí é quando tem a demanda, que a família está procurando alguém, que é quando, teoricamente, termina o contrato com as au pairs antigas, a au pair antiga, ou quando eles vão começar o programa de au pair na casa deles também. Entendi. Tá, entendi. E aí, por exemplo, um momento que você
conseguiu aquela família, você tem que fazer uma entrevista. Só que me explica uma coisa, se você não fala nada de francês, teoricamente, ali, como é que é essa entrevista? Engraçado, porque depende da família. Por exemplo, eu tinha sorte de que eu falava inglês. Então, eu, as primeiras mensagens eu sempre usava o Google Tradutor para mandar as mensagens em francês. Mas no meu perfil estava claro que eu falava inglês. Quando a família me respondia por mensagem, a gente falava assim, vamos marcar uma entrevista que é por videochamada, aí a gente fazia em inglês. Só que assim, no meu caso, eu falava inglês. E aí rolava. Mas aí tem meninas que não falam inglês, e aí eu não sei como funciona. E tem famílias que não falam inglês também. E aí eu não sei. Google Tradutor, não sei. Você vai assim no feeling, você vai, sei lá, sei lá. A minha sorte é que eu só encontrei pessoas que falassem inglês. Tudo bem, que foi aquela assim, tipo. Que a família não falava tanto inglês, mas ficava meio. Dava pra ver que se esforçando pra falar alguma coisa, e aí meio que você entendia o contexto, você ia lá, explicava, e é isso. Entendi. E aí uma coisa que eu queria saber é, como você mesmo falou que eles só te dão uma mesada, então você não tem auxílio nada pra vir pra Europa, né? Tipo assim, porque tu teve um processo de visto, tu teve, ainda bem que você mora em São Paulo, então pra você foi até mais fácil, não precisa se deslocar tanto, né? E aí tem passagem, tem a chegada, como é que foi isso aí pra ti? Essa questão de auxílio também depende muito do que você negociar com a família. Porque, assim, o mínimo, mínimo, mínimo é casa, comida e a mesada. É isso, o mínimo. Tem famílias que oferecem coisas a mais. Por exemplo, tem famílias que oferecem pagar o seu transporte enquanto você estiver morando aqui, por exemplo, em Grenoble, vai pagar o seu cartão, que você vai poder usar o tram e ônibus, etc. No meu caso, quando eu mudei para Paris, a família me ofereceu a mesada, mais o meu passe Navigou por mês. Então, eles pagavam o meu Navigou e eu podia usar à vontade. Tem família que também oferece carro, e aí tem famílias que vai falar assim, você vai precisar dirigir, você vai precisar ter o carro, mas você não vai ter custo nenhum com o carro. Só que tem famílias que já colocam um mínimo de valor. Então, depende muito do que você negociar com a família. E a questão de custo para vir, também tem família que oferece te ajudar a pagar o valor da passagem de avião e etc. Visto, mas é muito, muito raro isso acontecer. Muito, muito raro. Também nunca me ocorreu. Não me aconteceu e eu paguei do meu bolso. E eu prefiro assim, vou ser bem sincera com você, eu prefiro que a gente se programe e compre a nossa passagem do que deixar a família pagar. Porque se acontece alguma coisa que a família não é legal, etc., você não vai sentir o peso de simplesmente fazer um rematch e cortar o contrato com a família e procurar outra família. Senão você fica muito com a questão da dívida, de que você teria que pagar de volta a sua passagem, etc., sabe? Então, eu acho delicado negociar a questão da passagem para você vir para a França ou ir para o país que você for, com a família bancando tudo. Entendi. Aí pronto, uma vez que tu conseguiu a família, tu já conseguiu a família pra Grenoble, que foi a tua primeira cidade, né? Como foi isso aí? A vinda direto pra Grenoble e como é que foi o primeiro contato com essa família? O primeiro contato, eu achei, na primeira vez que eu estava procurando famílias, o Au Pair World não me trouxe nenhum resultado. Então eu fui pelo aupair.com e eu paguei a plataforma para eu conseguir mandar. Não, não foi muito caro. Eu não lembro agora quanto eu paguei, mas não foi muito caro. Mas eu paguei para eu poder mandar mais mensagens, para eu ter muito mais acesso. Porque você não pagando, você tem acesso. Mas pagando, você consegue ter muito mais acesso, até para a família te mandar mensagem. E eu tinha conversado com uma outra família antes, tinha dado ok, e aí depois eles me falaram, a gente decidiu não continuar com o au pair, talvez pro ano que vem. E eu falei, beleza, ok, sem problema nenhum, e acabei encontrando essa família daqui de Grenoble. E, e aí eu conversei com ela, a gente conversou bastante, e para vir para a França, para você pegar o seu visto de au pair para a França, que antigamente, inclusive, era visto de estudante para vir para a Tá. França. E aí eles mudaram para visto de au pair. Que agora é um Que tem específico um visto au pair. específico ao pé. Au Tipo, pair. lá no teu titrezinho era marcado ao É, pé mesmo, né? Jeune Entendi. fille au pair. Ah, ok, massa. É específico.
E aí tem um contrato do Serfa, que é do governo, Tá. que você tem que preencher as informações, etc. E a família tem que te mandar a via original, por correio. Por correio. Ah, Aham, aham. Digital não funciona, tem que ser eles têm que mandar o original, é o tipo mundo assim, francês mesmo. exatamente, exatamente. E tipo assim, vou te falar, eles só querem ver, olhar. Porque você Sim. leva todos os documentos, você leva o contrato assinado original, cópia dos documentos da família, pai e da mãe, e todos os documentos que eles pedem. Eles pedem o certificado de nível Ok. da língua, seus documentos, acho que diploma também, se você tiver Se você diploma. tiver diploma. Do que você tiver. E. Comprovante de residência e isso. Ah. No meu Tu não pediu. Por exemplo, tu teve que fazer toda a tradução também de alguns Nada. documentos pra eles. Que, por exemplo, Nada. quando eu vim, eu precisei pegar a certidão de nascimento pra fazer a tradução geramentada até por conta da Meli, por exemplo. Não, nada. Tu não precisou de nada. Nada. Nenhum tipo Entendi. de tradução de documento, nada. Mas aí a gente vai pro consulado e eles olham seus documentos, só. Eles olham. Aí você paga o valor do visto, que na época eu paguei 99 euros. Tá. Então vai Aí, na época, depender muito vai depender do preço do valor do euro. Mas não passa muito de, tipo, 600. Realmente. Não É. tem como prever. Um ano pra 500, outro pra 600. O meu, eu lembro que eu paguei 500 e alguma coisa. Não chegou a ser 600 reais, mas foi Tá, 500 e beleza. pouquinho. Você paga na hora e você leva embora os seus documentos. Não fica praticamente nada lá. Entendi. Só que um dos requisitos aqui para a França é que a família não pode ter crianças menores de 3 anos de idade. E essa família que eu vim, a criança tinha 2 anos e meio. Entendi. E aí- Então você já estava limitada. Eu já né? tava meio que assim. Eu sabia que poderia ter uma negativa do consulado, falando que eu não poderia ser au pair para essa família, por causa disso. Mas aí eu fingi demência e fui pro consulado e tudo mais. Quando chegou lá, a mulher olhou os documentos, ela falou assim: ah, tem 2 anos a criança, você não pode ser au pair lá, você sabe, né? Aí eu falei: não, tipo, sabia, Sim. mas fingi. Ela: não pode, você sabe me dizer se essa criança vai pra creche ou não vai? Aí eu lembrei que a mãe tinha me comentado que essa criança, ele ficava na quarta-feira e quarta e sábado ele ficava na casa da avó paterna o dia inteiro. E de sexta-feira a mãe trabalhava, ficava em casa. Então, o nosso combinado era eu ia vir para cuidar dele segunda, terça e quarta. Sim. Não, segunda, terça e quinta e só. E o resto do dia eu ia ter livre. Só Tá. que eu ia ficar das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, que era o horário que a mãe voltava do trabalho. E aí eu falei isso pra mulher. Eu falei assim: olha, ele fica com a avó paterna, e eu vou lá pra ajudar nessas questõezinhas, assim, bem básicas, e etc. Aí a mulher falou assim: então faz o seguinte, fala com a família e pede uma declaração da família de que você não vai ser a pessoa responsável pelos cuidados da criança. Aí eu falei com a mãe, com quem eu tava conversando, e ela me mandou esse documento, ela assinou. E nesse documento ela colocou que quem cuidava da criança eram as avós. Nos horários, eram as avós e ela. E era Entendi. isso. E aí eu tive que voltar no consulado com todos os documentos, mais Realmente. esse Pegar atestado. outro horário. Pra Outro fazer. horário. E assim, é horrível pegar um horário no Imagino pra consulado de todo São mundo Paulo. pra isso aí. Mas, Acho que. nossa, o de São Paulo é muito ruim. É muito, 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 muito ruim. Muito ruim mesmo. É assim, você tem que ficar toda hora lá, dando Sim. F5 no site pra conseguir alguma coisa. Mandei e-mail. Assim, foi um caos. E aí, no final das contas, ela me falou: ok, tá tudo certo. Paguei o visto e fiquei esperando eles mandarem um e-mail dizendo que tava pronto pra ir lá buscar. A gente deixa o passaporte lá. Sim. Isso aí é igual pra todo mundo. E foi isso. Assim, o caos. Tá. Porque o meu visto ficou pronto quase que uma semana antes de eu viajar. E tu teve que comprar passagem em cima da hora? Eu ou comprei tu... passagem em cima da hora. Eu esperei pra chegar o visto. E eu ia vir Cara. em agosto. Que ainda é a pior época pra comprar Pra passagem. comprar passagem. Pra vir pra Europa. Já tá no agosto. verão. Tá no verão, eu vim na metade de agosto. No início de agosto, na verdade. E paguei caro. Tá. Paguei bem caro. Aí pronto, tu... tu veio. E como foi, tipo, tuas primeiras semanas com a família, né?
Foi tranquilo porque a família tava saindo de férias. Então eu vim e eu cheguei e Grenoble tava vazio, vazio, vazio. Sim. Eu cheguei dia 14. Primeiro eu cheguei em Paris. Eu passei. A minha irmã, ela mora na Holanda, em Tá. Amsterdã. Então eu vim uma semana antes, fiquei uma semana na casa da minha irmã. E aí eu peguei um ônibus de Amsterdã pra Paris. Pra Paris. Naquela estação horrorosa de Bercy. Gente, é sério. É o pior Não, lugar pra você se descer. uma pessoa é Bercy. chega do Brasil, diz que vai pra Paris e chega por qualquer motivo na rodoviária, não acha que é Paris, né? Não acha. Sério, no dia que eu cheguei, eram 6 horas da manhã quase. Era 5 e pouquinho da manhã. 5h30, 5h40 da manhã. Tava horrível e tinha rato pra todo lado. Juro, eu fiquei assim, eu tava com uma mochila nas costas e 2 malas de rodinha. E eu tava assim, segurando as 2 malas assim, olhava pra tudo quanto é lado. Eu tava horrorizada com quanto de rato tinha naquela estação. Horrorizada. Tinha muito, muito, muito rato. Mas enfim, aí cheguei em Grenoble, tava tudo vazio. E logo em seguida a gente viajou pro sul, Tá. perto de Nice. Ok. E a gente ficou acho que uns 15 dias viajando. Então foi tranquilo, Ah, porque massa, né? tava de férias. Teve uma boa experiência, assim, no Foi. início. O começo foi uma experiência ok, porque eles foram super receptivos, que era uma família mais jovem, tipo, os pais eram mais jovens. Eles foram super receptivos, conheci amigos deles. Eles me levaram, fizeram vários passeios ali pela região de Nice pra eu conhecer. Então a gente conheceu Saint-Tropez, eles me Sim. levaram pra Saint-Tropez, Antibes, a gente passou por Mônaco, só pra eu Massa. ver, sabe? Tipo, foi só de carro, mas assim, foi só pra eu ver, tudo mais. Vários lugares ali na região, não gastei um centavo nessa viagem. Tanto que, quando eu viajei com essa família, a mãe já tinha comentado que ela ia me pagar 400 euros por mês. E todas as vezes que eu saísse com eles, eu não ia gastar absolutamente nada. Então, todas as vezes que eu fui com eles em qualquer lugar, restaurante, nessa viagem, tudo, eles bancaram absolutamente tudo. Até o meu sorvetinho, eles pagaram. Massa, velho. Então, foi tudo, 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 tudo. E foi bem legal essa primeira experiência. Eles eram uma família legal, acolhedora. E a gente morou num prédio aqui em Grenoble. Então eu tinha o meu quarto, aí eles tinham deles e era meio que improvisado, porque eles estavam reformando a casa deles numa cidade aqui próxima, que se chama Gonçalves, que é um ovo. Que foi daí? Gente, se Grenoble já é pequeno, Gonçalves Comecei a escolher a cidade. é ainda pior. É tipo, Gonçalves é menor do que um bairro em São Paulo. É tipo assim, muito, muito pequeno. Você anda 2 ruas, você já passou de Gonçalves, você já não tá mais em Gonçalves. É isso. É tipo, muito pequeno mesmo. Ok. E aí eles terminaram eu vim pra cá na metade de agosto. E eu acho que eles mudaram em novembro. Foi por volta de novembro, dezembro. Tanto que acho que eles fizeram o Natal em dezembro. Foi o meu primeiro Natal na França, foi aqui com eles, inclusive. Enfim, mudamos e era horrível. Porque assim, eu tinha o meu quarto lá também. Só que era uma casa que eles estavam planejando pra eles. Uma casa que tinham 2 quartos, um quarto pra eles e um quarto pro filho deles. Então eles meio que dividiram o quarto deles com o filho. E eu tive meu quarto. Então, eles não estavam preparados para ter um au pair. Isso era fato. Apesar de eles terem sido muito acolhedores, eles não tinham nenhum preparo para ter au pair. Porque não tinha um espaço para Não ter tinha au pair. infraestrutura na Não casa. tinha. Tá. Zero. E assim, foi aí que começou os perrengues. Assim, algumas coisas assim, que eu passei de perrengues com eles. Uma questão foi da comida, que também envolve essa questão cultural. Que eles eram vegetarianos. Nossa. Então, era só macarrão o tempo inteiro. Só. Lentilha. E trigo. Trigo, lentilha e Meu macarrão. Deus. Nossa, às vezes eles compravam, tipo, macarrão, Sim. sabe? Tô Macarrão. ligado. Nem sei falar direito, que parece lá, que é um peixe enlatado. E aí eu comia o peixe enlatado. Só que assim, o que eu percebi da questão cultural francesa é que o macarrão, eles só cozinham macarrão e comem macarrão com manteiga ou macarrão com azeite. E é isso.
um macarrão com creme de leite. E, tipo assim, não tem um tempero, não tem uma cebola, Porra, alho, não tem um salzinho. Às vezes eles botam, tipo, pimenta preta em cima. Mas, assim, é isso. Essa que é a comida deles. Dentro de casa. Porque também o francês gosta muito de sair pra comer, né? É, com essa família, eu nunca vi eles saindo pra comer, assim, Entendi. no caso, né? E, e aí, o ruim foi que eu trabalhava muito durante esses 3 dias, porque era quase o dia inteiro com a criança. E é uma idade muito difícil de lidar. 2 anos, 2 anos e meio para 3 anos é uma idade muito, muito, muito difícil, porque é aquela idade que ele tá na adolescência do bebê. Então eles fazem birra pra tudo, chora pra tudo, grita pra tudo. Você fala assim, Olha, vamos fazer tal coisa? Não, não quero. E entendi. assim, é loucura. E o pai era assim, desculpa falar, mas ele era um bosta de homem. Ele era um bosta de homem, assim, sabe? Aquele tipo de pessoa que não tava nem aí do que tava acontecendo Sim. dentro de casa. E era tudo em cima da mulher. Tudo em cima da mulher. Todas as coisas era a mulher. E ela que trabalhava, e ela que trazia o dinheiro pra dentro de casa. Ave Porque ele tava Maria. desempregado, porque ele decidiu que seria mais barato, que seria melhor se ele construísse a casa do que contratar uma empresa para fazer e ele trabalhar normalmente igual todo mundo faz. Sim. E trazer. Então, era tudo nas costas da mulher. É. É Entendi. uma loucura. Enfim, e na época eu tenho a minha habilitação e só que eu não dirigia. Eu tinha muito medo de dirigir, muito, muito, muito medo. Eu tinha tanta ansiedade para dirigir que só de pensar me dava vontade de vomitar. Nossa, As, velho. as primeiras vezes que eu botei a mão no volante, eu me tremia todinha e eu quase vomitava, eu queria chorar, era tipo bizarro. E quando a gente mudou pra essa, tanto que eu vim pra essa família, também porque não precisava dirigir, porque muitas famílias pedem pra você dirigir, principalmente nessas regiões dos Alpes e etc, porque muitas vezes precisa de dirigir pra levar as crianças na escola e buscar as crianças na escola. Sim. E ela me falou: "Não, você não vai precisar dirigir". Só que mudando pra Gonçalves, Precisou. precisava dirigir, porque eu precisava do carro para fazer qualquer coisa. Para ir no mercado você tinha que ter carro. Para ir para Grenoble tinha que ter carro, porque eles até têm uma estação de trem em Gonçalves, mas são poucos os trens, não tem muitos horários e eles não pagavam. Então, tipo, se eu quisesse sair de Gonçalves para vir para Grenoble, eu tinha que pagar do meu bolso e era 7, pô, quase 8 euros a passagem para vir, 8 euros para voltar. Então era muito dinheiro para quem ganhava 400 euros por mês. Sim. Não tem condição. E aí eu tive que começar a dirigir. O bom é que, assim, uma das coisas boas é que a mãe, ela foi super, super, super legal comigo. Então, ela dirigia junto comigo. A gente fez o caminho da casa até a escola, quando ele começou a ir pra escola, quase no final do meu au pair com eles. E ele ia só na parte da manhã, então eu tinha que levar ele, tinha que buscar ele. E ela fazia o trajeto comigo. Então, a gente treinou bastante pra Sim. dirigir, pra eu perder o meu medo. Ah, foi legal, porque também você acabou Foi. superando o medo por conta Sim, disso, né? acabei superando o medo. Assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu tenho um ódio mortal pelo pai. Tanto que uma vez, assim, eu tava no meu quarto enquanto a criança tava dormindo e ele bateu na minha porta dizendo que enquanto a criança tava dormindo, eu tinha que aproveitar pra fazer as outras coisas e que o chão tava sujo. E, tipo, Isso não é seu. não é serviço de au pair. Não é serviço de au pair. Au pair não tá lá pra ser doméstica. A gente não tem que limpar nada, exceto se for alguma coisa relacionada à criança. É. Entendi. Então, tipo assim, a gente não pode, a gente tá lá pra cuidar de criança. E é isso. Ponto. Entendi. E aí eu me fingi de surda. Acabou que a criança acordou, acabou que a gente foi fazer outras coisas, o chão continuou sujo, eu deixei lá e foda-se, nunca mais. Ele ainda teve a pachorra de me mandar mensagem pedindo desculpas porque eu não entendi o que ele quis dizer. Ó, Então, assim, é bizarro, então bizarro. essa foi realmente a parte mais desconfortável, assim, né? Foi, e morar com eles, eu acho que assim, vir como au pair e morar e ter um quarto na casa deles, eu acho que é muito difícil porque você acaba tendo que fazer todas as suas refeições junto com a família. Então, café da manhã, almoço, janta, etc., tudo você come junto com a família. E a gente acaba ficando muito à mercê do que a família come.
sabe? E não é sempre que você se sente confortável de falar assim, ah, tá aqui a minha lista de coisas que eu gosto de comer, sabe? E fora da questão cultural. Uma Sim. comida nossa brasileira vai ficar muito pesado pro estômago deles. Eles não vão conseguir comer todos Sim, os dias sim, o que a sim. gente come. E essa parte foi bem difícil pra mim. Você acha que, tipo, valeria até a pena tentar negociar com relação à comida na hora que você tá se comunicando com a família? Você acha que isso valeria a pena? Eu acho que até vale a pena. Só que assim, as famílias elas são teoricamente abertas para receber assim a lista do que você gosta de comer. Sim. Tanto que a maioria das pessoas das famílias elas falam, ah, fala o que você gosta de comer, quando a gente for comprar, a gente compra Pra também. você ter. Só que assim, você fica meio tímida de pedir, sabe? Eu particularmente foi uma das coisas também na segunda família que meio que me deixou um pouco assim. É, Mas, assim, dá pra você negociar, dá pra você falar. Se você for essa pessoa mais, assim, aberta pra falar, Sim. você vai lá e fala e tá tudo bem. Mas, E quando eu comecei a fazer a compra de mercado, tanto que eu me ofereci nessa primeira família, na hora que a criança estivesse na Na escola, escola. que eu pudesse ir fazer a compra do mercado. Porque aí eu fazendo a compra do mercado, eu consigo comprar as coisas que eu gostava de É, comer. boa Eu comprava. estratégia, né? Então era mais E eles fácil. não se importavam, então. Não, eles não se importavam, eles só me davam o dinheiro, falavam assim, ah, toma aqui o dinheiro, você vai lá e compra, comprava as coisas que ela me pedia na lista, e aí E colocava as botava coisas que eu uns gostava também de negocinho no comer, meio. colocava umas coisinhas a mais. É, E aí aí, era mais entendi. fácil. Aí tu ficou por lá com quanto tempo com Eu eles? fiquei um ano, Um ano um direto ano, com eles, né? isso, E seu visto era de quanto tempo? de um ano. De um ano. Eles só dão visto pra au pair de um ano, De um ano, tá. isso. Mas você pode renovar depois Pode pra dois, renovar né? pra Que se for mais um mais ano, um que somando dois no somando total. 2 anos no total como au pair. Ah, tá. Beleza. Aí pronto, quando terminei esse teu primeiro ano, tu trocou de família. Troquei de família. Aí tu foi pra qual Troquei de família? família. Eu fui pra uma família que mora numa cidade chamada Louveciennes, Ok. que é na região de Paris. Fica uns 20, 30 minutos de Paris. Eles chamam de RER. É tipo um trem, Sim, sim. mas assim, é tipo, pra quem mora em São Paulo vai entender mais ou menos a referência, mas é como se fosse a CPTM de São Paulo, o RER. Tá. Não Que é o conheço a trem. diferença. Então, é que a CPTM são os trens que ligam as cidades de São Paulo. Então, Tá. por exemplo, quem mora no ABC Paulista, que quer ir pra capital, tipo São Paulo capital, pega o CPTM, pega o trem da CPTM, Entendi. por exemplo. É meio que um metrô, só que um pouquinho mais demorado, porque é muito mais longe. Sim. E, e essa família, eu tinha um estúdio dentro da casa deles. Tinha um estúdio. Então, era o meu quarto na casa deles, só que tinha cozinha. Então, eu Massa. podia cozinhar a minha comida. Eu tinha meu banheiro. Na primeira família, eu dividia tudo. Eu dividia banheiro com eles também. Então, eu tomava banho no mesmo banheiro que eles tomavam banho e usava o toalete que eles também utilizavam. E isso também é meio chato. É horrível. Demais. Muito ruim. É muito ruim. E aí, nessa segunda família, no meu estúdio, eu tinha o meu quarto com o meu banheiro e a minha cozinha. Só que ela não me dava dinheiro para eu comprar minha comida. Ela me pedia a minha lista por semana e ela fazia a compra do mercado. Que ela é um pouco controladora, então Tá. ela queria saber mesmo. Mas ela, desde o início, ela falou assim: você pede o que você quiser. Só que, de Tá. novo, é um pouco assim, delicado de você pedir o que você. Por exemplo, você vai pedir uma cerveja? Você não vai pedir uma cerveja. Você Sim. gosta de tomar uma cerveja? Você não vai pedir. Apesar de que eu poderia, teoricamente. Mas aí eu comprava algumas coisas do meu dinheiro mesmo. Mas a maioria eu pedia pra ela. Então eu pedia muito arroz, feijão, macarrão, molho, lá, lá, lá. Toda a minha lista eu mandava Tá. pra ela, tudo. E fora que eu comia também o que eles tinham. Porque eles também tinham um armário e ela falava: o que você quiser pegar aqui, você pega, você come, você usa, produto, etc., você usa. E era muito mais fácil, porque eu cozinhava a minha comida. Parei de sofrer com essa questão da comida Da comida, do banheiro. e do banheiro, Sim. que era horrível. Mas uma coisa que eu percebi muito de diferente dessas duas famílias é que a primeira me tratava quase como um membro da família. Sim. Então, meio que eu fazia parte da família. E na segunda família, tinha uma certa separação. Eu conseguia sentir que era realmente uma é coisa au pair assim, e a gente. que era mais uma questão de trabalho. Tá. Então, tipo, eu não tinha muito contato com os pais como eu tive com a primeira família. Na primeira Por família, ter também o estúdio e você, tipo, não tá com tanta contato com eles na hora de refeição, pra tudo que vai fazer, querendo ou não também.
Meio que Ajuda a afasta, separar. ajuda a afastar um pouco Sim. também, né? E os meus horários de trabalho na segunda família também era muito assim, tipo, realmente como au pair. Lá eu realmente vivia a experiência au pair. Tá. Um pouquinho de manhã pra ficar com eles. Ou, porque eles tinham 3 filhos. Nessa segunda família são 3 crianças. Os 2 mais velhos que iam pra escola e tinha um bebezinho. Quando eu cheguei, ele tinha 6 meses. Só que eles tinham uma babá que cuida. Eles ainda têm essa babá, ela trabalha lá pra cuidar do bebê e fazer todas as atividades que precisava fazer tudo. Ela que cozinhava, ela cuidava da roupa das crianças, ela faz tudo. Então a au pair tava lá só pra ajudar realmente em algumas E aí, no atividades. caso, tu tinha que cuidar de qual? Eu dependia muito da mãe. Na parte da manhã, por exemplo, ela falava assim: hoje eu vou levar os 2 mais velhos pra escola, você fica em casa com o bebê. Tá. Aí eu ficava até a babá chegar. Ou trocava e eu levava os 2 mais velhos pra escola e quando eu voltava, eu ficava com o bebê só tipo, meia horinha até a babá chegar, até as 9 horas da manhã. E depois, no final do dia, que eu tinha que ir às 4 horas buscar os 2 mais velhos na escola e voltava pra casa e ficava ajudando a babá. A cuidar um pouco do bebê, a cuidar um pouco dos 2 mais velhos, ajudar na lição de casa. A gente se ajudava. E de quarta-feira, que na quarta-feira não tem aula para as crianças, e na quarta-feira eles fazem muitas atividades. Então, levava nas atividades música, esporte, essas coisas. Então, na segunda família, eu tive que dirigir muito mais. Então, eu era quase que Uber das crianças. Era isso, basicamente. Eu levava os 2 mais velhos eu cuidava mais dos 2 mais velhos do que do bebê. E de final de semana, eu cuidava do bebê, praticamente. Era isso. Tá. Entendi. E com relação, tu tava falando aí, eu tava pensando, nesse primeiro ano, como é que foi o avanço com o francês? Porque tu não Péssimo. comentou. É, eu imaginei. Péssimo. Péssimo, péssimo. Porque tu acabou não fazendo nenhum curso, né? Eu fiz um curso de Tu francês que a família pagou. Tá. A primeira A família. primeira família pagou, eram 4 meses na UGA. Tá. Enquanto tu tava em Grenoble Em ainda, Grenoble, né? enquanto eu ainda Antes da estava em Grenoble, mudança. antes da mudança. E é caríssimo. É caríssimo. Tanto que ela pagou por causa disso. Que era caríssimo. E eu não ia conseguir nunca pagar. Foi 620 euros por 4 meses. E era francês do cotidiano. Tá. E era toda sexta-feira, das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Só que assim, era básico do básico do básico. Eu aprendi, eu evoluí, mas assim, nem tanto. Quando eu cheguei aqui na França, eu passei acho que 2, 3 dias na casa dos avós da mãe. Que eu tava que ela foi me buscar lá em Paris, que eles moravam na região perto de Paris. E eu não falava absolutamente nada de francês. E eu brinquei que quando chegasse o Natal, eu conseguiria desenvolver uma conversa com os 2 avós Tá. dela, no caso. E eu consegui. Mal e mal, mas consegui. Assim, Sim. eu falava um pouquinho. Só que eu não consegui desenvolver muito meu francês no primeiro ano, principalmente porque eles me pediram para falar em português com a criança. Gente, Eles queriam que a criança aprendesse português. Eu falei, tudo bem. entendi. Um pedido um pouco diferente, mas assim, ok. E a única oportunidade que eu tinha de falar francês era com a mãe. E não era sempre que ela estava lá, então não tinha como Sim. desenvolver o francês. E ela só começou a falar mais francês comigo, porque o inglês dela era meio ruim. E ela ficava pensando muito. E aí ela começou Cansava, a falar. né? E assim, sotaque de francês falando inglês é péssimo. É difícil, eu entendo. Por um momento, eu pensei que eu não sabia nada de inglês. Eu ficava assim, será que eu sei mesmo inglês? Porque eu não entendia o que ela falava. E ela começou a falar francês e eu percebi que tinha muita palavra parecida com português. Então era mais fácil de entender no Do que o inglês contexto dela. do que o inglês dela. Entendi. Não, acontece muito isso. E aí foi assim que eu acabei pegando. E no segundo ano, aí o meu francês deslanchou. Aí eu fui, assim, não tinha jeito. Porque quando eu mudei, eu fiquei 2 semanas fazendo um trabalho de verão numa família para cuidar de 2 crianças durante o dia e as crianças só falavam francês. Então acabei que falei mais Com as francês. crianças ali. E na segunda família, que eu fiz o contrato de au pair, eles são uma família bilíngue e as crianças falam inglês e francês. E a mãe falou assim, olha, a babá ela tá aqui para falar só inglês com as crianças. Eu só falo inglês com as crianças e o pai só fala francês com as crianças. Então você fica à vontade para falar o que você quiser. Se você quiser Pô, que falar massa, velho. inglês com as crianças ou francês, você faz como você quiser.
Foi bem legal. E aí acabou que foi aí que o meu francês deslanchou, porque eu falava muito em francês com as crianças. Pra te forçar já e aprendendo cada Isso, vez então, mais, né? e ler livros em francês, porque o do meio, por exemplo, para dormir, tinha que ler um livro para ele. O mais velho, ele lia sozinho, mas o do meio ele ainda tá aprendendo a ler. Ele Tá. tem 6 anos, ele vai fazer 7. E ele tava em fase. Quando eu cheguei, ele tinha 5. Então ele tá aprendendo agora a ler. E eu lia muito livro em francês para ele, que ele sempre escolhia livro em francês. E isso acaba ajudando muito a evoluir. Avançar demais, né? E as crianças ajudam muito, porque as crianças falam para um caralho. Elas falam muito, criança já fala muito. E elas te ensinam. Tem crianças que são legaizinhas, aí elas te corrigem, aí elas falam que essa. Aí eu tô lendo. E aí o mais velho que já sabe ler, e eu engasgo numa palavra, eu falo assim, como que fala essa palavra aqui? Como é que lê? Aí ele lê pra você, aí ele te Massa, explica. né? Então, isso ajuda a deslanchar a língua, assim, tipo, aprender trabalhando com criança. Entendi. Ajuda Essa, bastante. essa que tu falou dessa segunda família não é a que tu tá hoje, já é uma terceira Não, que tu tá hoje, né? eu tô numa outra Tá, família então aqui. tu pegou a primeira, aí tu chegou a morar em 2 cidades e depois se mudou pra região de Paris. Isso. E depois dessa, tu foi pra qual família? Agora que Sim. eu tô. Agora eu tô com outro contrato. Deixou de ser au Eu pair, deixei de ser au pair, porque eu de não visto posso de au mais. pair, porque tu fez 2 anos. Isso, não posso mais. E eu tô em transição de Changement de visto. status, né? Eu acho que é isso. Tá. Eles também estão renovando o meu. Mas eles têm advogados que estão fazendo isso, mas é um contrato CDI que eu tenho agora. Então, no caso, eu sou babá. Não sou mais Agora au pair. tu é Agora eu real sou babá, né? babá. Entendi. E aí, nessa família é em Paris mesmo, no centro de Paris. E também tem um estúdio, eu negociei o salário mais do estúdio. Porque geralmente os apartamentos em Paris, as pessoas também têm estúdios. Então, todos os apartamentos, eles têm meio que uma cave, eu acho, não sei. Sim. Eles têm alguma coisa Que assim. eles meio que transformam em um E eles estúdio, transformam né? no estúdio. Ou pra ganhar dinheiro, Sim. pra É. cobrar aquela facada no aluguel de jovens estudantes. Cada um com seus meios de ganhar dinheiro, mas é de fato, né? Porque o metro quadrado de Paris é um absurdo de caro. É Então, muito qualquer caro. coisinha que você tiver pra ganhar um extra. É muito caro. Ou para as famílias que querem ter au pair, que a maioria das famílias em Paris que querem ter au pair, que tem au pair, eles têm esse estúdio, que é no mesmo prédio onde eles moram, pra elas não Pra ficar no acabar, quarto. assim. A maioria faz isso. Entendi. Aí, então, no caso, tu mudou, então tu já é CLT, graças a Deus, Teoricamente, eu né? sou CLT. Obrigada, senhor. E, e aí você também tem mais poder de negociação, tu conseguiu negociar Sim. o salário. E já foi uma diferença, não precisa falar exatamente se você não quiser, Sim. mas foi uma diferença realmente considerável, Foi né? uma diferença bem considerável. E aí você tem, tipo, quais são os benefícios a mais que você vê, assim, diferença entre o au pair e um CLT, assim, como um babá? Com essa família que eu vejo, a maior diferença é que agora essa família me vê muito como realmente uma profissional. Tá. Sabe? Uma pessoa que ela vale a pena escutar. Então, tem muitas coisas que eu falo, olha, acho que a gente pode fazer isso, você pode comprar aquilo, etc. E ela me escuta, absorve a informação e a gente discute. Porque você tem experiência de 2 anos já com isso. Tenho, e ainda mais com o bebê eu tenho uma experiência de 1 ano. E ela não tem, porque é o primeiro Ah, é? filho. É o primeiro Verdade. filho dela. Então, assim, tem muita coisa que ela vai passar agora, que a gente vai passar com o bebezinho agora, que eu já passei com o outro. Porque eu já cuidei Sim. dele. Não 100% como eu cuido agora, mas também tive a experiência. Eu vi de perto como estava sendo as coisas. Então, ela me escuta muito. E como au pair, você é meio que assim... Você é responsável, só que ainda assim eles esperam que alguma coisa vai estar errado porque você é au pair, Sim. sabe? Sim. Então, tipo assim, tem... É tipo uma estagiária, é basicamente isso. Então, tem uma certa diferença, tem família que vai te enxergar É um assim... tratamento diferente, né? É um tratamento diferente, sabe? Mas, assim, o que eu vejo, a maioria de diferença, acho que entre tudo que eu já passei até agora a primeira família era muito francesa. Era bem a família típica francesa. A segunda família, como o pai ele é marroquino, então tinha, assim, uma certa questão cultural que não era 100% francês, mas eu conseguia ver muito a diferença, porque a mãe é francesa e o pai não. E o pai não. Então, você vê essa questão cultural. E essa terceira família que eu tô, eles são uma família bem misturada. Então, por exemplo, o pai, ele é grego-italiano.
Ah, daí que veio o grego que tu É, tava falando. e a mãe é grego-francesa. Entendi. Então, assim, tipo, o que predomina na família é a cultura grega. Tanto que eles têm aquele olho. Sabe aquele negócio Sim. azul, olho grego? Sim. Espalhado pela casa inteira. O carrinho do bebê, olho grego. O berço do bebê, tem Olho olho grego. grego por tudo quanto é canto da casa. Em todas as bolsas, em tudo. Tudo, Sim. tudo, tudo. E aí vem daí que eu quis aprender o grego, porque as duas avós falam em grego com o bebê, e o pai fala italiano com o bebê, a mãe fala em francês, e eles me pediram pra falar em inglês com ele. Porra, Então velho. eu cuido dele e eu falo só inglês com o bebê. Vai crescer poliglota o bebezinho. E Pô, super interessante super, isso, cara. velho. E Muito assim, massa, se ele muito tem essa massa mesmo. oportunidade, porque, né, Não, a dá pra família aprender tem italiano, grego com Dá, eles aí. exato. E aí eu pensei, eu vou aprender o grego primeiro, que é a parte mais difícil, e eu vou ter mais contato com a avó, porque a avó tá sempre lá. E o pai não tá lá sempre. Ele trabalha em outra cidade, então ele viaja segunda e volta só na sexta-feira à noite. E então, assim, eu não vou ter tanto contato com italiano, e italiano vai ser mais fácil de eu aprender porque a gente fala português e francês. Sim, já. Já é uma língua muito parecida, então me desafiei no grego, até porque se de repente eles me chamam pra ir junto com eles pra Grécia, eu já estou pensando nisso. Porque eu sou babá. É um Sim. contrato CDI. Se eles vão viajar pra qualquer canto, teoricamente eu tenho que ir junto. Entendi. Sabe? Eu já viajei com eles pra uma cidade perto, mas Tá. assim, vai Não, existir mas a é outra. possibilidade, Não, sabe? mas é massa. É mais uma língua que você aprende, outra Exato, cultura. outra cultura. Uma porta pode se abrir que você não tem a mínima ideia, só porque Exata- você aprendeu grego. Então, tudo isso Então, agrega. sabe? Tudo agrega, exatamente. E eu ainda acho que eu vou ser convidada pra ir a trabalho, mas ir para a Grécia com eles. Estou confiando, estou recebendo esta bênção para ir de graça, porque quando a gente viaja com a família, a maioria das famílias são sempre as mesmas coisas, assim, sabe? Quando você viaja, eles que bancam tudo. Tá. Então, eles pagam a sua passagem, eles pagam o lugar que você vai ficar, eles pagam a sua comida, tudo. Então, Entendi. exceto se você quiser gastar com alguma outra coisa mais pessoal, Que né? Aí seja você- mais pessoal, com certeza. E aí Não. você gasta o seu Pô, legal, cartão. velho. Eu acho uma ótima experiência. Pois Tipo é. assim, você tá inserida 100%, assim. Tu já teve o contato ali com a família bilíngue, né? Que tu Já. comentou. E agora é essa, que já vem em línguas diferentes. Achei muito Já. interessante, de verdade. Sim. Hoje em dia, minha cabeça, assim, ela funciona de uma maneira caótica. Porque o ano Mas que eu consegue controlar ali, né? consigo, às vezes eu consigo, às vezes eu consigo. Mas é engraçado porque nessa família bilíngue que eu trabalhei, eu passava o dia inteiro falando inglês e francês. Tá. Inglês e francês o tempo inteiro. E com as crianças eram assim, porque com a babá eu falava inglês com ela. A gente é amiga, inclusive. A gente só se fala inglês, ela é australiana. E com as crianças eu falava muito inglês e francês, porque às vezes sumia a palavra no francês. Aí Aí tu eu tinha que usar aproveitava o e- inglês. Às vezes sumia do inglês eu falava em francês. Às vezes eu não sabia uma palavra. E aí eu falava assim, como que é aquela palavra X? Aí eu falava em inglês, aí eles me falavam como era em francês. Então, foi uma experiência muito legal, nesse sentido de que eu consegui tornar as línguas que eu falo de uma forma, assim, muito mais natural. Uma ajudando a outra ali, assim. Muito. Agora, hoje eu consigo ter essa troca de inglês e francês numa forma mais rápida do Natural, que eu né? tinha antes. Antes eu tinha que parar e pensar com muito mais. Que agora tá mais assim. Vem o que quiser. Boa. É isso. E aí, com os pais agora, eu tô falando só inglês. Tá. A avó materna, eu falo inglês e francês, porque ela começa falando inglês comigo, aí às vezes ela esquece, ela fala francês, aí eu deixo ela falar o que ela quiser. Sim. Eu vou fazer o quê? Não vou Sim. corrigir. Não, Se ela quer claro. falar em francês, ela fala francês. E a avó paterna, eu tenho falado só em francês. Só em francês com ela, né? E essa E aí, outra- hoje em dia, tu já tá super confortável com o francês, não tem mais Tô. problema. Hoje em dia eu tô confortável. Inclusive, na verdade, o que eu tô confortável é em saber que erros acontecerão e tudo bem se eu não souber alguma coisa. Que a minha comunicação, se ela está sendo feita, se a outra parte está entendendo o que eu quero dizer, eu já tô feliz. Antes eu me cobrava muito no sentido, tipo, eu tenho que falar certo, senão eles não vão me entender. Hoje em dia, eu deixo assim, se você tá me entendendo, tá ótimo. Não, E a perfeito. maioria das É o vezes eles importante da entendem. língua, né? Então, esse aqui é o ponto importante. Eu não me cobro mais.
E muitas das vezes as pessoas são super simpáticas no sentido, tipo, nossa, seu francês tá muito bom. Nossa, só faz 2 anos que você tá aqui. Nossa, você quase não tem sotaque. Nossa, você aprendeu aqui, quando você veio pra cá, você fala super bem. E, tipo, a gente sabe que não é super bem, mas... Não, Mas, assim, é, 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 quem vê o erro são pessoas ou muito chatas, tipo, uma pessoa muito insuportável, ou é uma pessoa racista. Sim, Se for acontece que bastante. acontece bastante. Entendi. Ah. E aí eu queria que tu falasse um pouco como é que foi morar em Paris, né? Porque Cara, você eu tô era no uma menina de paraíso. Grenoble, tava em São Paulo, aí foi pra Grenoble, cidade pequena, e voltou pra Paris agora. E como é que tá a vida lá? Sim. Nossa, eu tô realizada de estar em Paris. De verdade. Quando eu estava em Gonçalves, por exemplo, eu não consegui ir numa academia, porque a academia mais próxima tinha que ir de carro, e eu tinha uma amiga que morava, que eu conheci, que era au pair brasileira também, que morava na mesma cidade, por coincidência, e ela tinha acesso a carro só pra ela, e eu não tinha acesso a carro nessa família de Gonçalves. Eles tinham um Eu carro tinha... só pra dividir entre 3 adultos. Ah, Então, assim, não tava 100% não disponível tava pra ti. 100%. E aí ela batia na minha porta, bora pra academia, vamos. E eu detesto ir pra academia, mas enfim. Agora, em Paris, e na quarta-feira que eu tinha o dia livre, Tá. que eu conseguia vir aqui pra Grenoble de trem e fazer academia. Agora em Paris, onde eu moro, tem uma academia na esquina do meu prédio. Pô. Tem outra academia a 5 minutos andando. Aí isso é outro ponto. E assim, é muita facilidade pra fazer qualquer coisa. Tem mercado na frente, tem mercado a 5 minutos, tem um centro comercial assim, 10 minutos, Sim. menos até andando. É muito perto. Então tem tudo. Tem Fnac, tem McDonald's, Não, tem tudo, tem é. Zara, tem H&M, tem Pull&Bear, tem tudo. Eu tenho Entendi. tudo perto de mim agora. Então, eu Tá tenho a realmente totalmente facilidade. diferente, né? É, Além de você estar morando em Paris, que já é uma coisa que você almejava, né? Não, Ou não que eu não? Não almejava, almejou? não era uma coisa assim, tipo, meu Deus, eu preciso morar em Paris. Mas eu precisava morar numa cidade grande. Tá. Esse que Ah, era o essa... ponto Ainda principal. mais que você é de São Paulo. Exato, exato, ainda Deve ter mais sendo sido de bem São Paulo. diferente Foi vir muito, pra assim, Grenoble. vir pra Grenoble, que era tudo muito silencioso, Sim. sabe? Muito Era tranquilo. muito tranquilo. Você anda um pouquinho, você já tá no centro da cidade. Você anda um dia inteiro, você já conheceu a cidade inteira. Sim. É ridículo de pequeno. Mas enfim. E assim, é lindo. Tá. As montanhas em Grenoble, a vista de montanhas em Grenoble é muito bonito. A questão da água, uma coisa que eu senti diferença, a água. A água aqui para beber é muito melhor do que em Paris. Só que o meu cabelo ficou melhor quando eu estava em Louveciennes e agora morando em Paris. Tá acabando com o meu cabelo, É, porque realmente. porque por causa do Muita calcário, gente, por causa do calcário, muita gente etc. reclama disso. É, Tem até aqueles filtros que o pessoal filtro. bota, né? Pra... Eu tô pensando em colocar isso até no meu chuveiro, mas assim, agora em Paris, o que tá prejudicando é a questão do meu cabelo. Mas assim, levando em consideração todas as outras coisas melhores que eu tenho, Sim. eu tô, Isso assim, não tá nem. tipo assim, eu ando 20 minutos e eu tô na torre, sabe? Sim. Então eu tô numa posição, eu tô num lugar que tá muito, muito fácil pra mim, qualquer coisa. Se eu vou sair com as meninas pra ir no bar, por exemplo, eu posso ficar até 1 hora da manhã numa boa, que eu consigo voltar pra casa. Antes, em Louveciennes, por exemplo, eu tinha que sair 11 horas da noite pra pegar o RER pra chegar em casa. Sim. Tem ônibus noturno, mas assim, é meio... É, meu pai. Sabe, eu prefiro evitar. E, levando em consideração, a gente ter que sair daqui 6 horas da noite de Grenoble pra voltar pra Goncelin, pra pegar o último trem. Então, eu tô no paraíso, em Paris. É, a mudança foi bem. Foi drástica. Entendi, E foi entendi. muito melhor, pelo menos pra mim. Sim. E aí, falando um pouco agora sobre, tipo assim, o que tu já culturalmente, assim, aprendeu na Europa em geral. Se tu já viajou bastante aqui. Eu Porque, não... querendo ou não, como au pair, tu falou que, tipo assim, realmente ganha um pouco limitado, né? Porque você ganha menos, bem menos, mas não sei se você teve a oportunidade de viajar para outros países aqui, conhecer outras culturas. Esse é um ponto que vale muito pensar no sentido de... Quando a gente vem como au pair, a gente tem que decidir.
as duas coisas. Ou você quer decidir de conhecer os lugares e aproveitar onde você tá, Tá. ou você quer viajar e conhecer outros países. Fazer os dois não dá pra fazer sendo au pair. No primeiro ano, eu saí muito com as meninas aqui. E então não tinha dinheiro pra viajar. Eu viajei pra Itália e eu vou muito pra Amsterdã, porque E eu tua tenho irmã minha mora lá. irmã mora lá, então é mais fácil. E aí eu tenho um patrocínio dela, porque ela é a irmã mais velha sempre patrocina o mais Claro. novo. E viajei pra Itália, quando a gente estava aqui em Grenoble ainda. E por 4 dias eu conheci Milão. Eu conheci Milão, Veneza, Verona. Nessa viagem. E o Lago de Como, também, que é pertinho ali. A gente ficou 4 dias, a gente andou muito. Deu pra viajar, assim, não foi tão caro. Mas, assim, foi 1 mês, 2 meses juntando dinheiro pra fazer a viagem. É. E no segundo ano do au pair, eu não viajei pra canto nenhum, porque eu trabalhava muito. Muito, 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 muito mesmo. Eu fiz muito extra, porque eu fui pro Brasil em fevereiro. Então, eu fiz muito extra pra pagar a viagem do Brasil. Muito extra, porque só com o salário de au pair não ia dar pra pagar. Sim. E agora, nesse último verão, eu fui pra Itália de novo. Mas aí A eu, bicha é apaixonada pela Itália. eu gostei muito da Itália. Foi um lugar que Sim. eu gostei muito. Só que eu fui pra Bolonha. Tá. E eu fui pra Cagliari, que é na ilha de Sardenha. Ah, massa. Massa. Eu fiquei só 1 semana, então não tinha muito o que fazer. E aí eu conheci também Florença. Bonito Florença é do lá. lado de Bolonha. Eu fiz um curso na Itália de culinária, de fazer... Quando você foi pra lá, nesse... Quando eu fui pra Itália, dessa última vez, Sim. em Bolonha. Bolonha, inclusive, foi o melhor lugar pra comer na Itália. Nossa, que delícia de comida. E em Milão, eu não achei tão bom assim. Eu comi em Milão, eu falei assim, é isso? A pizza em São Paulo é mais gostosa. De verdade, juro pra você. A pizza em São Paulo, pra mim, é mais gostosa do que a pizza aqui na Europa. Todos os Tá. lugares que eu comi, até aqui na França. Mas o macarrão que eu comi em Bolonha, até hoje, assim, foi o melhor macarrão que eu já comi na vida, assim. É muito gostoso mesmo. E agora que eu tô com esse contrato de CDI, que agora eu tenho um salário de gente grande de Sim. verdade, que agora eu sou uma pessoa adulta, eu espero fazer mais viagens. Mais viagem. Eu já tenho até uma lista, eu fiz uma listinha dos países que eu quero visitar, tem tantos, sabe, Vai assim... colocando os alertas lá, assim que Vou, tiver promoção. Exatamente. E eu tô numa família que é legal, que eu vou trabalhar muitas horas, mas eu já vi que eles são bem flexíveis. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui em Grenoble, porque eles têm o feriado na segunda-feira, Sim. e eu comentei que eu ia vir pra Grenoble, e aí a mãe me deu a sexta-feira. Falei, então aproveita a sexta-feira, vai Ainda bem que sexta-feira ela antes. também parece ser bem gente boa também. Ela é super gente boa. Já que a avó tava lá e tudo mais, tinha com quem ficar a criança. E aí eu tô aqui. Mas a partir do ano que vem, 2025, vai ser um ano que eu vou querer viajar muito. Eu já tenho, assim, uma lista. Eu quero ir pra Espanha, quero ir pra Portugal, quero viajar, assim, pra tudo quanto é canto que eu puder. Eu quero conhecer a Alemanha, eu quero conhecer tudo. Tudo, tudo, tudo. O máximo de lugar que eu puder ir, eu vou. Tu vai. Porque até agora tu foi só pra Holanda, Itália, França. Teve mais algum que tu já chegou aí? Eu fui pra foi Genebra. na Suíça, Fui na né? Suíça. Passei um dia na Suíça. Desses 4, assim, qual é os 3 melhores pra ti dos países? É que depende muito da vibe do que você quer fazer, sabe? Eu gosto muito da Itália. Tá. A Suíça, eu não gostei muito. Achei tudo muito caro e muito silencioso, muito calmo. Foi assim, Tem tipo, que ir pra outra sabe? cidade na Suíça também, né? Mas Eu tenho também, que em ir pra geral, outra todo mundo cidade. fala que é mais tranquilo lá Eu também, tenho que ir pra né? outra cidade, mas achei muito tranquilo, muito Foi pra tranquilo. Genebra, né? Foi pra Genebra. Tá. E assim, tipo, pra ir pra Suíça, você tem que desligar os seus Porque dados não da são celular, todos os planos que pegam lá. porque é muito caro, sabe? Sim. Não, isso acontece Então todo mundo. Todo mundo então é reclama tudo disso. muito, muito, muito caro ir pra Suíça. Eu gosto muito de Amsterdã, mas Amsterdã, o ruim é que o tempo inteiro o tempo tá fechado. Sim, Se as velho. galera Quando reclama eu fui de pra lá, Paris, se a sim. galera reclama de Paris por ser um lugar muito, assim, cinza, que realmente Paris chove bastante, Amsterdã é ainda pior. É porque quanto mais a gente sobe, mais cinza vai Sim, ficar, né? O sim. tempo mais ruim E fica. é bem frio, mas assim, é bem gostosinho. Eu gostei muito de Amsterdã. Mas geralmente eu só vou pra visitar a minha irmã. Tá.
E não tem muito o que fazer também. Não, é pequeno também, é pequeno. realmente. E aí, a França que mora no coração, né? É que mora aqui. Apesar da Itália. Na verdade, assim, eu acho que eu gosto mais da Itália. Sim. Eu gosto muito da França no sentido de... Eu acho que eu gosto mais da França por causa da língua francesa. Porque eu gosto muito da língua francesa. Mas, não sei se eu gosto muito dos franceses em si. Ainda mais parisiense, são pessoas bem chatinhas, assim, sabe? Sim. Parisiense. Até o pessoal comenta que existe o parisiense e existe o francês. Exato. E tem mesmo. Essa diferença. Tu diz qual é a diferença mais marcante que você tem vivido hoje, assim? A diferença... Uma das coisas que eu percebi, por exemplo, aqui em Grenoble, eu sempre percebi que a galera é bem simpática. Tá. Com Aqui é mundo. todo mundo Assim, muito tranquilo. Aqui é não tudo muito... as pessoas são bem simpáticas. Em Paris, não. Em Paris, a galera, assim, tipo... Elas são bem cara fechada. Se elas escutam que você tem um leve sotaque de alguma coisa, elas já começam a querer falar inglês com você. Mesmo sem saber se você fala ou não fala inglês. Porque, assim, uma coisa é... Se eu começar a falar inglês com você, ok, você falar inglês comigo, porque eu sou de fora, Sim. sabe? E, tipo, você tem que perguntar. Não é simplesmente começar a falar inglês assumindo que eu vou saber falar inglês, sabe? E eu acho isso um pouco chato. Apesar de que eu entendo que é meio que a forma deles de serem educados e inclusivos. Puta mentira. Mas eles são bem fechados. Você não consegue fazer amizade com ninguém. Nenhum francês. É impossível fazer amizade com um francês depois de grande. Eu acho que eles fazem amizade quando eles são crianças e eles levam essa amizade pro resto da vida. E eles fecham um grupo e não incluem mais ninguém. Tanto que as amizades que eu tenho aqui, se não são brasileiros, são... Eu tenho a australiana, que é a Babá. Eu tenho uma amiga que é da Espanha. E é isso. Sim. Teve até um amigo Sabe? meu que ele veio aqui no podcast, que ele é francês, e ele falou que uma das coisas que ele mais gostou no Brasil é porque quando a gente ia pra uma festa, a gente ia pra conhecer outras pessoas. E aí os franceses, quando vão pra uma festa, é porque eles querem curtir só o amigo deles, independente da festa que for. Aí eu até expliquei pra ele, eu falei, ó, se a gente no Brasil quer curtir os amigos, geralmente a gente vai pra um bar, ficar sentado. Agora, vai pra uma festa, se tá solteiro, geralmente... E mesmo no bar... Se alguém aproximar de você no Brasil, você Acaba vai abrir fazendo lá, amizade, você senta, se junta à mesa, se junta às mesas, você faz amizade. Ou às vezes tem um amigo em comum, aí junta os dois grupos, é totalmente diferente, Totalmente assim, diferente. com relação à cultura. E eu sinto que em Paris é ainda pior, essa questão de eles serem fechados. Sim. E é impossível você fazer amizade com francês, assim, em Paris ainda é pior. Eles são muito fechados, eles são muito antipáticos. Eles te olham assim, de cima a baixo. Imagina, velho. E eu percebi que, assim, conversando com a avó paterna, essa semana que ela esteve lá, que a gente conversou bastante, e como ela não é daqui, ela é grega, e ela mora em Bruxelas, ela me comentou também que mesmo ela, sendo europeia, sabe? Ela sofre preconceito em Paris, na França, porque a galera torce o nariz, o parisiense, aí, sabe? Tem, até na minha própria empresa, tem muita gente que é de Paris, que saiu de Paris por conta das pessoas de Paris, que eles preferem... Sim. Mas uma coisa que eu notei muito é que quando você fala que você é brasileiro, eles fazem a festa. Sim. A festa. Tipo, eles se abrem todos. Assim, tipo, nossa, é brasileira. E parece que amam brasileiro. Não sei. Sim. Não sei. Eles têm um... acho que todo mundo gosta do brasileiro em geral, assim, né? Eles veem que é estrangeiro, aí tem aquele... tem a uma distância, e quando a gente fala, é brasileiro, aí acaba, enfim. eu queria ir pro Rio. Ok, vai. Realmente, tem isso Porque pra mesmo. eles é isso, né? Tipo, Resume Rio de Brasil Janeiro. é Rio de Janeiro Bicho, e odeio. São Paulo. Que raiva que eu tenho disso, velho. Eu sempre falo com o pessoal. Falei, velho, até quando eu fui pro Brasil, eu nunca tinha ido pro Rio. Aí, ano passado, eu falei, não, eu tenho que ir no Rio, porque todos os meus amigos franceses já foram no Rio. Então, só eu ali não fui. O brasileiro não foi. O brasileiro não foi. Aí eu falei, eu preciso ir. Aí eu fui. Eu entendo que lá realmente é maravilhoso, Eu mas, gosto tipo assim, muito do Rio. Eu tenho não uma se amiga resume. que mora lá, mas não se Eu já resume. falei com eles, eu falei, velho, com certeza vocês têm que ir no Nordeste, fazer um negócio E diferente olha, também. que engraçado. Eu nunca fui pro Nordeste. Eu sempre tive vontade de conhecer o Nordeste no Brasil. Sim. Só que é muito caro pra ir. Esse é o problema do Brasil, né? Exato. E aí todas as pessoas, assim, francesas que me conhecem, falam assim, eu queria muito ir pro Brasil. Onde que você acha que eu deveria ir? Eu falo, vai pro Nordeste.
Ah, mas Sim. tem o Rio. Eu falei assim, olha, o Rio é maravilhoso, mas assim, Vai ser muito o Rio é, tipo, mais do mesmo. Vai pro Nordeste, é muito mais bonito, barato. sabe? É mais barato. E, tipo assim, aí eu mostro, por exemplo, eu mostro os lençóis maranhenses, aí eles falam, Olha isso tá no aí. Brasil? Eu falo, sim, tá no É, Brasil. porque a E é a gente é coisa muito mais mal linda. vendido, velho. É O turismo muito, do Brasil é muito mal muito, muito, vendido. muito. Ela falou, sim, isso é no Brasil e é lindo pra caramba. Você pode ir pra outros lugares ali na região do Nordeste, você vai ver como é lindo, 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 lindo. As praias no Que bom Nordeste, que você tá fazendo. sabe? Propaganda, Eu faço essa propaganda do Nordeste, gente. E olha que eu não sou nordestina e eu nunca Precisa conheci ir o lá, velho. Precisa ir Nordeste. lá, precisa ir lá. Eu A gente tem que fazer preciso. uma viagem todo mundo, você Eu ir lá. preciso, eu quero muito. Eu tenho um sonho enorme de conhecer o Nordeste. Inclusive, tá na minha lista das minhas viagens 2025 nos tamo próximos junto, então. anos. Tá. É. Sim. Sim. Aí eu Ai, tento, mas é difícil pra caramba. Vai a cearense, não rola. É difícil, vai mais. entendi. Aí, já passando um pouco mais pro fim, eu queria saber, porque no início tu comentou comigo que a vinda pra aqui também seria uma oportunidade de aprender uma língua, pra Sim. quem sabe depois estudar. Então, como é que tá com esse pensamento? Tipo assim, nessa lista, tá? Viagens e também você pensa em fazer alguma coisa no futuro aqui, eu não sei, validar seu diploma pra trabalhar com advocacia ou já mudou tudo isso na sua cabeça? Pra trabalhar com advocacia aqui na França, eu teria que fazer um mestrado Tá, e eu teria que fazer a prova deles equivalente ao OAB tá, para ser advogada. Eu poderia fazer o mestrado e validar o meu diploma para ser jurista, ok. que seria como se fosse um paralegal, mais do que um estagiário, menos do que um advogado. Tá, é. Fica ali no meio. Fica ali no limbo. E, sinceramente, eu acho que não tá mais nos meus planos estudar na minha área em relação ao direito. Eu ainda trabalho raramente com alguns processos no Brasil, porque eu posso trabalhar online, mas eu tô preferindo ficar como babá, que eu consigo fazer assim, enquanto, por né? enquanto, porque eu tenho uma qualidade de vida muito, Essa é a muito melhor. diferença, né? Que eu até tentei explicar realmente, pessoal. Eu falei, velho, a diferença da Europa é que essa desigualdade que tem no Brasil aqui, salarial, não, Não tipo, rola. não rola lá. O salário que eu ganho como babá é quase o mesmo salário que um jurista vai ganhar. Sim, Um jurista que está sim. começando, por E às vezes exemplo. tem muito menos estresse, às vezes. Exato. Então, assim, quando eu trabalhava no Brasil, que eu era advogada e tudo mais, eu tive muito problema com ansiedade e Sim. eu não conseguia dormir. Então, hoje eu ainda tenho problemas para dormir, mas no Brasil eu tinha que tomar remédio para minha ansiedade, remédio controlado. Eu tive que tomar remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu vivia num estresse constante. Hoje em dia, eu não preciso disso. Perfeito, Eu tô velho. muito melhor, eu consigo comer melhor. Durante o dia, eu faço meu dia. Quando eu negociei com a família, eu perguntei, tá, durante o dia, com o bebê, o que eu posso fazer ou não posso fazer? Eu posso botar ele num carrinho e sair andando por Paris? Ela faz o que você quiser. Ele estando vivo e bem cuidado, eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, de manhã, eu sei a rotina dele, dos horários que ele tem que dormir e comer, mas eu não fico em casa, eu não fico presa. Se tá um dia bonito, tá com sol e etc, eu boto ele no carrinho, vou passear por Paris, saio, vou dar uma volta de 1 hora, volto, aí a gente come, a gente almoça, etc. Pô, que Ele legal, dorme, aí velho. eu consigo descansar, eu leio um livro. A vida tá mais Tá mais tranquila, tá, né? tranquila, sabe? Tipo, eu consigo ter uma rotina melhor. Eu Sim. consigo, apesar de eu trabalhar muito, que eu trabalho muito mesmo, assim, 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Demanda muita atenção cuidar de uma criança, mas só de eu ter a liberdade de fazer o que eu quiser do meu dia já muda muito, sabe? Melhor do que ficar sentada na frente de um computador um dia inteiro, Sim. como eu fazia antes. E é estresse atrás de estresse, é cobrança atrás de cobrança e, sabe, viver e não receber bem pra isso. E querendo ou não, agora com o CDI, você também tem uma certa segurança, né? Tenho. Porque aqui o CDI é muito bem visto na Muito. França, né? Que eu até já expliquei bastante isso pro pessoal. Você tem uma estabilidade Sim, muito maior. muito. Então, entendi. Então, beleza. Eu queria que tu passasse algum conselho pra alguém que, tipo assim, de fato te vê como alguém que pode seguir. Tipo assim, pô, ela fez aquele caminho como au pair e deu certo pra ela. Então eu vou tentar seguir mais ou menos o que ela fez. Então, assim, se tu tiver alguma dica, alguma estratégia que alguém possa te seguir realmente assim. Cara, eu acho que pra quem quer
seguir os passos de ser uma au pair, eu acho que o principal é você, primeiro você, dependendo do país onde você for, você realmente se engajar para aprender a língua, porque isso salva muito para fazer qualquer coisa. E não assinar contrato com a primeira família que você conversa, sabe? Assim, tipo, logo de cara. O ideal é você sempre ter um certo pé atrás, um cuidado, porque tem muitas famílias ruins por aí. Muitas, assim, tipo, tem muitos casos de meninas que passaram por muitos perrengues. Então, na hora de selecionar a família, você tem que ser muito, muito, muito criteriosa. Muito cuidadoso. Né? Muito, muito. E assim, não cair nesse papinho do tipo, ai, vem, você vai ser uma irmã mais velha para os filhos. Tipo, não cai nesse papinho, porque é, é cilada. É cilada. Pois muito obrigado por ter compartilhado sua história, Imagina, explicar um eu que pouquinho agradeço. como é a vida do au pair aqui. E fico feliz que hoje você tá em Paris, tá uma Obrigada. vivência melhor, tá mais tranquila, que nem você tava Obrigada. falando. Tipo, fico feliz de verdade. E obrigado por mais uma vez, por mais episódios. Espero que vocês tenham curtido. Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações. Valeu!